imaginário. Eles não sabem o que dizem. Para nós, sonhos têm sim cor. Sonhos têm sim forma. Podem ser vistos, podem ser sentidos. Para nós, sonhos existem para se tornar realidade. Consórcio Triângulo. Realizar sonhos é a nossa ambição. Jesus is the King. Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real para 4 milhões de ouvintes. Pela internet, acesse o canal Jovem Pan Maringá no YouTube. A credibilidade do jornalismo Jovem Pan, agora em áudio e vídeo. Inscreva-se. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Olá, ouvinte, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan 101,3, para você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado, e para você que está ligado aí com a gente no Facebook da Jovem Pan Maringá e também no YouTube da Jovem Pan Maringá. Começa agora o Pan News, feito aqui direto dos novos estúdios Jovem Pan Blindex. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, agora em Maringá, 18 graus, sol com algumas nuvens, não chove. Amanhã, sol com algumas nuvens, também não chove. As temperaturas amanhã, elas ficam entre 15 e 28 graus. Agora a gente vai direto para os destaques dessa edição de hoje do Pan News. O Brasil registra nas últimas 24 horas mais de 1.000 mortes por coronavírus. E ainda hoje temos entrevista com o advogado Anderson Alarcon. Nós vamos falar sobre eleições. Já notou que nos últimos tempos a frase que mais ouvimos é: fique em casa. Sim, vivemos uma pandemia e isso é fato. Agora pense, e se trocarmos a frase fique em casa por seja responsável? Eu explico. Se você não tem mais de 60 anos e não pertence ao grupo de risco, pode levar uma vida quase normal seguindo algumas orientações. Ao sair de casa, use máscara, lave sempre as mãos, use sempre álcool gel, evite aglomerações, entre outros cuidados que já sabemos. Acredite, a frase fique em casa para quem está com a despensa vazia é quase uma agressão. Também para o empresário que tem dezenas, centenas, milhares de funcionários parados, acumulando dívidas, tendo que demitir, deixando milhões de famílias sem trabalho. O Brasil e o mundo atravessam um momento muito difícil. Porém, se pararmos, pode ser muito, mas muito pior. Então reflita comigo. E se trocarmos a frase fique em casa por seja responsável? Pense nisso. Nós somos o rádio, sua melhor companhia. Uma campanha Jovem Pan. 7 horas e 19 minutos. Repita. 7h19, ouvinte Jovem Pan, você participa com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan 99909-1013. Você também pode nos acompanhar e participar tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Você vai lá na barra de buscas e digita Jovem Pan Maringá e você tem acesso aí ao nosso Facebook e também você tem a oportunidade de participar, interagir com a gente. Pelo YouTube é a mesma coisa, na barra de buscas você digita Jovem Pan Maringá e aí você acompanha o Pan News e participa com a gente também, dê lá a sua opinião sobre todos os assuntos que a gente aborda aqui no Pan News. E eu fiz um apanhado geral aí dos ouvintes que participaram nas 3 plataformas. No WhatsApp, 99909-1013, YouTube e Facebook da Jovem Pan Maringá. Quem participou com a gente foi o Luiz, o Juliano, o Henrique, o Anderson, o Gilberto, o Paulo, a Daniela, a Tuca, a Romilda, o Jefferson, a Elisa, a Hilda, o Mário, a Daniele, o Manuel, o Fabrício, o Luciano e o Renê. E aí eu quero começar dando bom dia, principalmente para Josué Endo. Bom dia para você, Josué, tudo bem? Bom dia, Paulo, equipe Jovem Pan e espectadores. Sua participação, digamos assim, efusiva no programa de ontem, motivou os nossos ouvintes a participarem, a citarem a sua participação. Você tá mais tranquilo hoje? Não, eu tô mais tranquilo hoje. Mas eu respondo qualquer ouvinte, não tem problema não. Tá certo, a gente vai falar disso. Ângelo Rigon, por videoconferência, bom dia para você. Bom dia a todos que estão nos acompanhando e tenhamos aí um bom programa. Agnaldo Vieira, bom dia. Bom dia a todos, né? Uma excelente quarta-feira.
Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, doutor Anderson Alarcon, que é nosso convidado. Bom dia, equipe Jovem Pan e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet. Muito bom dia. Como anunciamos na última quarta-feira, as quartas-feiras quem participa com a gente, temos participação especial. Ele, Diniz Neto. Bom dia para você, Diniz. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes, colegas aqui, Anderson Alarcon, Rigon, que estão lá aí pela internet. Tá certo. Ô Josué, você consegue explicar rapidamente o que você quis dizer ontem? O seu comentário a respeito do decreto da prefeitura, o novo decreto? Rapidamente? Exato. Você consegue? Bom, do decreto desse último, né? Exato. Bom, o que eu quis dizer ontem é que o decreto, para mim, ele foi apenas político, tá? Colocando aí um toque de recolher que não faz o menor sentido, dando multa para um bar, que a multa sim é devida pelo acontecido, porém, de fato não deu a multa para a TCC, que é onde há aglomeração hoje. Então nós temos dois problemas, Paulo. O problema é o real, aquele que coloca a população em risco, e o problema de a gente ainda ter que conviver com pessoas que são nossos empregados, que são os políticos, e agindo de forma política. Ele só agiu de forma política. E a respeito do decreto, eu só tenho isso a dizer. Agora, de outras coisas, porque ontem eu me referi a um histórico aí, né? Aguinaldo Vieira, os ouvintes estão repercutindo ainda essa situação do bar, tem uma situação toda lá que a gente já conversou, inclusive fora do ar, de que o estupim, né? Ali o start daquela bagunça toda naquele bar foi a música ao vivo. O que foi que aconteceu lá, Aguinaldo? Olha, realmente o Bodega 18, né, foi o local mais falado desse fim de semana, mas a gente tem que ressaltar que havia ali, no horário do almoço, foi um evento de uma feijoada. E pessoas que lá estiveram disseram que realmente estava no horário da feijoada, não havia mesas na calçada, estavam todos com um distanciamento correto lá dentro, né? Os funcionários, na hora de servir, todos com luva, avisavam para colocar a máscara. Quando você saía da mesa, ia no banheiro ou tinha que ir lá fora por algum motivo, olha, coloque a máscara, estava perfeito. A situação perdeu o controle no final da tarde, quando praticamente a feijoada já tinha acabado, mas aí começaram a chegar as pessoas, até por aquela movimentação nas redes sociais, convidando as pessoas para ir lá, e no horário que começou o pagodinho, a música ao vivo, né? Aí houve uma aglomeração, mesas foram colocadas na calçada, aí você perde o controle. Então, não defendendo aqui a direção do bar, mas pelo menos no horário da feijoada, aquilo que eles se propuseram a fazer estava sob controle e seguindo todas as regras. Mas, infelizmente, com aglomeração, então talvez daí até parte do decreto, do novo decreto, insira a música ao vivo, proibindo a música ao vivo, né? Porque aí foi que começou realmente a aglomeração. A gente sabe que muitas vezes o proprietário não tem condições de controlar totalmente o público, mas nesse tempo de pandemia é de responsabilidade dele ter controlado tudo isso para que não chegasse até esse extremo, infelizmente. Josué? Eu só quero fazer um adendo aí, tá? A colocação do Aguinaldo, ele tem razão que a responsabilidade é do dono do estabelecimento, tá? Isso aí é inquestionável. Então, a partir do momento que a gente tem um negócio em controvérsia, agora a gente vai para uma questão um pouco mais específica. Música ao vivo, Paulo, não é dessa forma. Todo mundo aqui já saiu em Maringá. Então, música ao vivo não é assim, pagode, é a mesma coisa que uma dupla sertaneja ou o pessoal que está tocando no bar. Eu trabalhei durante 4 anos aí seguidos tocando na noite em Maringá. Eu fazia faculdade, eu me virava como podia, eu tinha um filho pequeno e trabalhava tocando à noite. Não é dessa forma, tá? Eu tocava com mais uma pessoa, com o Vitor, que é músico e hoje deve estar passando dificuldade por causa disso daí. E discutimos na Câmara aqui dos vereadores várias questões. Isso aí já vem de longa data, cara. O alto som nos bares e tudo mais. Eu toquei lá no estabelecimento, no Pimenta Doce, toquei na Cachaçaria, isso era frequente. Em outros bares aqui que parecia. Sempre era música calma, evitávamos o máximo, por orientação do proprietário, a tocar músicas, por exemplo, sertanejo, para que as pessoas não levantassem da mesa. Até porque, talvez as pessoas não saibam, mas quanto mais tem o som ambiente, e esse som ambiente não é um sertanejo que você vai dançar e tal, as pessoas ficam na mesa e consomem mais. Então, a orientação era essa. Então, é isso que eu me referi ontem, que também eu me coloquei lá na live do prefeito, falando, poxa, mas música ao vivo
Então, se a responsabilidade é do dono do bar, por que você tirar o cachê de uma pessoa que só depende daquilo? Eu sempre toquei na noite, Paulo, e eu não dependo disso. Agora, eu vejo que quem tocava na noite só depende disso. Se pra a gente aqui faz diferença aí R$200 de cachê, R$150 de cachê por dia trabalhado, para uma pessoa que só depende disso, faz muita diferença. Então, temos que colocar e analisar de forma pontual. Não é assim, música ao vivo, né? Colocar a música ao vivo foi por causa da música, da agitação. O dono do estabelecimento tem que ser responsabilizado. Não está fazendo muita bagunça e aglomeração, ele tem que separar. A gente tem que entender isso. Ô Ângelo, deixa eu falar com você sobre isso. Será que na hora em que a gente começou a pensar as questões do coronavírus e tudo isso de parar, será que a gente contemplou todas as categorias de trabalho? Será que foi pensado nisso? Por exemplo, os músicos que trabalham à noite, outros tipos de profissionais. Eu acho que a gente pegou só aquela camada que a gente imagina que fosse mais grossa da sociedade e esqueceu algumas, não esqueceu não? Olha, eu não sei, o que se vê nos outros países é algo bem pior, né? E foram por isso, por exemplo, na Europa, a própria Itália, a Espanha está voltando ao normal e que o Brasil, com essa velocidade toda aí, conseguiu ultrapassar. Então, merece uma cota de sacrifício de todo mundo. Eu acho que ninguém tem que ficar à parte. Isso é coisa de autoridade sanitária. Considero o assunto dos bares, ou desse bar especificamente, já esgotado. A gente sabe quem está certo e quem está errado, quem está preocupado com a saúde pública, quem não está preocupado com a saúde pública, e basta ver o resultado da votação de ontem na Câmara de Maringá. O vereador Jamax insistiu em destituir, em retirar o toque de recolher, ou pelo menos a permissão legal, e foi fragorosamente derrotado, inclusive por vereadores que compartilhavam do mesmo pensamento e perceberam na atitude, principalmente das pessoas que trabalham à noite, a bagunça, o desrespeito acontece à noite. Paga o pato, os bons, como a gente comentou aqui ontem. Mas para resumir, que eu considero o assunto já esgotado, Covid-19, Bodega 18. Então a Covid, por enquanto, consegue ganhar. 7h28, eu vou perguntar pro Clóvis agora. Clóvis, eu sei já, eu imagino que você vai me responder, mas eu quero reafirmar isso. Estamos politizando demais essas questões, né? O Brasil está sofrendo mais que os outros, aí o Rigon citou os outros países que estão melhores que a gente. Tá? Por lá não estão politizando o assunto, as pessoas estão convergendo, o olhar vai para o mesmo sentido, resolver o problema da saúde pública. Como nós temos hoje alguns, o Josué é advogado, o doutor Anderson é advogado, fica até fácil dizer o seguinte: o país vive um momento judicializado. Eu venho de novo falar sobre isso. Então a gente tem dificuldade extrema de análise de qualquer situação. E aí, dentro da análise jurídica, você embola política. Ou seja, por exemplo, quando a gente fala, José, sobre o caso da TCCC, que eu levantei a bola nessa bancada aqui, nós vamos ter que suportar isso por mais 29 anos, porque foi feito um contrato ridículo no passado, quase que criminoso, quase que criminoso, ninguém pode provar, né? O GAECO está estudando o caso, mas, por exemplo, aí a gente vai transportar para o prefeito agora, para o próximo. Então, os próximos prefeitos que se preparem, porque é uma bucha sem fim, não pode romper contrato, que o buraco é mais embaixo, como eu venho falando. Então, ou seja, aí a gente vai falar sobre as situações, nós vamos girar em círculo. Então é o seguinte: quando surgir uma situação pontual, Paulo, tem que ser resolvida. Caso Bodega, tem que ser resolvido. Outros casos surgirão, porque realmente, além do tema ser político, nós contamos exatamente com a nossa falta de bom senso, e aí a gente gera todo esse fator aí. Diniz, eu quero falar com você. Tem muita política envolvida, isso atrapalha o caminhar das coisas, né? Política faz bem, mas atrapalha às vezes. De fato, é uma situação difícil a que a gente está encontrando. Eu acho que o problema todo é na origem. Quando você tem as grandes cidades, e isso está acontecendo praticamente em todos os lugares, onde não foi criado um gabinete de crise com a amplitude necessária para se tomar as decisões lá no começo, os erros começam a se suceder, e eu diria que fundamentalmente na questão do bom senso. Esse é que é o grande problema. Aliás, quando se fala de contrato, tem contrato, beleza, mas tem bom senso também.
Não há nada que esteja errado que não possa ser consertado ou melhorado, né? A gente tem condições, mas tudo tem que partir do bom senso. E também da questão do conjunto da sociedade. Os políticos, quando estão em campanha, eles sempre falam que eles vão ouvir todo mundo. E, na verdade, eu já descobri, o político ouve todo mundo. Só que ele não faz aquilo que o cara falou, né? Então, é muito fácil. Eu vou ouvir todo mundo, ouve e depois não faz. No caso, especificamente dessa crise, não estão ouvindo, não. E aí não houve a formação dos comitês. O próprio Brasil mesmo vive uma crise imensa e nós temos acompanhado, então não é um caso específico de Maringá. Então, tudo isso é muito triste, de fato, porque termina havendo prejuízos muito grandes, como, por exemplo, a forma como as paralisações ocorreram. E uma coisa importante, as autoridades brasileiras não levaram em conta que o pico da doença vai ser em junho e julho. Por quê? Os dados estão lá no Ministério da Saúde. O pico de gripe no Brasil é junho e julho. Covid é gripe. E isso vai acontecer em junho e julho. Fizeram um isolamento social, segundo eu acho, de uma forma muito rigorosa, antes da hora. Bem, tudo isso que eu estou falando, só o tempo dirá. Porque hoje, como é que eu vou chegar aqui e vou dizer errou, acertou, isso, aquele outro? Mas, fundamentalmente, o grande erro foi a forma de se montar o gerenciamento da crise. Não houve a abrangência necessária. Em Maringá, por exemplo, nós poderíamos ser uma referência no Brasil se nós tivéssemos reunido todos os poderes, a sociedade, claro que a comunidade científica de forma intensa. Então a gente poderia ter tido, quem sabe, aí um resultado melhor. E agora eu queria dizer o seguinte, por favor, não parem com a música ao vivo. Criem formas que seja de bom senso e que se evite o que tem que ser evitado, mas deixa o pessoal tocar. É mais uma categoria que está passando uma necessidade muito grande, como aliás, quem lida com eventos, a parte de turismo, hotéis, enfim, tudo. É um momento dramático. E um cachezinho, seja pequenininho, faz uma grande diferença para quem está precisando. Agnaldo Vieira. Paulo, só para encerrar aqui, né, destacar a participação do Elton Carvalho, da Rosângela do Provopar, da Roseli Rodrigues, e o Ademir Aparecido, ele fala dessa questão de bar, justamente alertando para aqueles proprietários de bares que necessitam do espaço na calçada para pôr as suas mesas. Às vezes o estabelecimento dele é pequeno, o interior, e ele tem um grande movimento na calçada, né? Às vezes cabe 2, 3, e até pelo distanciamento no interior, mas necessita da calçada. Então aquela questão de ter sido prejudicado por, né, essa situação do bodega, não só do bodega, mas desses grandes, né? Então, às vezes, nos bairros, principalmente, o espaço maior é ocupado. Então, estudar isso, né? Aquela relação do bom senso, do diálogo, para entender. Há situações diferentes. Não dá para colocar todo mundo no mesmo patamar. Vai, Josué. Rapidinho, Paulo. É só assim, em relação a isso que o Agnaldo falou. Por isso que eu acho que tem que ser analisado estabelecimento por estabelecimento, não categorias, entende? E existem estabelecimentos diferentes dos outros. Tem estabelecimento que tem lugar mais aberto, pode ter mais gente. E outra coisa, Paulo, é dizer o seguinte, que em termos jurídicos e tudo mais, não se pode condenar 2 vezes a mesma pessoa pelo mesmo crime ou pelo mesmo fato. Então, você estabelecer, por exemplo, o decreto de fechar tudo depois das 22 já é uma punição. E você estabelecer uma multa é outra punição. Então, punir 2 vezes o mesmo bar, exatamente aquele, que é o bodega, eu acho que é errado. Por causa nesse sentido. E punir os outros por causa dele também eu acho errado nesse sentido. Por isso que eu sou contra, tá, o decreto aí esse decreto de fechar tudo depois das 10. 7h35. Repita. 7h35. O boletim do coronavírus que foi divulgado ontem indica 6 novos casos. Os casos se referem a 5 mulheres de 24, 26, 31, 54 e 80 anos e um homem de 36 anos. Maringá registra agora 189 casos confirmados de Covid-19, 103 recuperados e 6 mortes. E ontem foi confirmada a primeira morte de Covid-19 em Sarandi. O Brasil registrou nas últimas 24 horas, aí a marca é realmente histórica e triste. Nas últimas 24 horas foram 1.179
Mortes, Ângelo, Sarandi registrou a primeira morte. Sarandi é um município praticamente não, né? Não tem fronteira, não tem divisa com Maringá, né? Não tem divisão ali, as cidades se unem, né? Então, a preocupação é maior. A gente pode contar nesse bolo da região aí, é mais uma morte para a região, já que a gente tem tratado como região sempre, né? Parece até estar havendo fechamento de cerco, né? Sarandi registra a primeira morte. Sarandi é a segunda maior cidade da região. Depois de Maringá, é a segunda cidade maior da região. E em Paissandu, onde fica um centro distribuidor de mercadorias para supermercados, o pessoal está de orelha em pé por conta daquele acontecimento no HPM, no Hospital Psiquiátrico de Maringá. Uma das funcionárias do HPM trabalha nesse centro distribuidor, que teria cerca de 300 pessoas, 300 funcionários. E houve até a dispensa de cozinheiras. O restaurante desse centro distribuidor, ele reúne muita gente, ele é fechado, e essa pessoa estava trabalhando lá. Agora você vê a que ponto que chega, né? O simples fato de uma ou duas pessoas trabalharem num local e terem contato, além da sua família, com terceiros, com pessoas que trabalham nesse segundo emprego. É o caso também de uma auxiliar de serviços gerais, que trabalha no HPM e trabalha numa UBS, lá da Zona Sul. Então, realmente, isso dá a dimensão de que a coisa é perigosa, e a gente vai sentindo o quão ela é perigosa à medida que a gente vai conhecendo, quando ela chega em pessoas conhecidas da gente, são das relações da gente. É o caso, por exemplo, desse HPM, porque um surto que atingiu dezenas de pessoas, ele consegue transmitir o medo, coisa que as pessoas esquecem na hora, muitas vezes, de defender a abertura do comércio, de defender o funcionamento, como se não estivéssemos vivendo uma pandemia. Não dão a devida importância. Retorno, portanto, aquilo que a gente sempre falou: quando a água está batendo na bunda, aí você se esperta. Quando a doença chega em pessoas de sua relação, você passa a dar a devida importância às recomendações das autoridades sanitárias. E tem gente se recusando a usar máscaras ainda, né? Está provocando um problema muito grande, Paulo, com comerciantes. A pessoa parece que sai de casa e dá a impressão que todo mundo é gente boa, mas não é. Tem gente que é ruim. Tem gente que sai de casa para arranjar encrenca, tanto em supermercado quanto qualquer tipo de estabelecimento comercial. Simplesmente quer ir entrando sem máscara. A gente viu o que aconteceu em Curitiba recentemente. E agora, as pessoas não sabem para quem apelar. Existe uma lei municipal que estabelece multa, uma lei estadual, e agora deve ser editada essa semana a proibição de sair sem máscara de casa em nível nacional. Mas sempre vai ter aquela pessoa, como existe em Maringá, que chega na loja de conveniência, chega no supermercado e quer enfrentar o funcionário, às vezes o proprietário do estabelecimento, para arranjar confusão, simplesmente para arranjar confusão. Bebe onde não pode, quer entrar sem máscara onde não pode, e isso só vai dificultar as coisas. Não é nada que a polícia não possa resolver, mas dá um trabalho, uma desnecessidade, um esforço de energia despendido sem mínimo de razão, não é? 7h40. Eu agora tenho aqui 2 áudios, um do ex-presidente Lula e um do atual presidente, o Jair Bolsonaro. As falas são bastante contundentes. Eu vou pedir pro Carioca colocar pra gente primeiro a fala do presidente Bolsonaro. Uns tomam cloroquina e outros tomam tubaína. Vamos lá, Carioca, vamos ver o que o presidente disse. E o Romero e eu não vamos ter na consciência, nós evitamos e antes de morrer podia ter sido salvo. Na minha consciência do Romero não vai ter isso. E outra, toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem for de direita toma cloroquina. Quem for de esquerda toma tubaína. Agora a solução final, presidente, é uma vacina, né? Você está vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Presidente, o senhor tocou no assunto aqui, mas que a solução definitiva é a vacina. E nós tivemos ontem uma boa notícia da vacina, não foi? Isso é uma coisa maravilhosa.
É uma possibilidade. 7h41, agora a gente vai ouvir a fala do ex-presidente Lula, que eu já emendo para conversar com os meus colegas aqui de bancada. Vamos ouvir. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso. Ai, meu Deus do céu. 7h42. Repita. 7h42. O ex-presidente diz o seguinte, ainda bem que a mãe natureza trouxe esse negócio. Aí eu já acho que realmente é complicado. O outro diz que uns tomam cloroquina, os de direita tomam cloroquina e os de esquerda vão tomar tubaína. Quer dizer, quando eles são eleitos para governar todo mundo. Não importa quem é de direita, quem é de esquerda. Todo mundo ganhou o presidente Jair Bolsonaro nesse momento. E o ex-presidente Lula fala que ainda bem que trouxe uma coisa dessas. Hoje, né, a gente acabou de dizer aqui que é uma marca histórica, 1.179 mortes nas últimas 24 horas no Brasil. É esse tipo de pessoa que está polarizando o debate, é aí que eu queria chegar. Se a gente está seguindo gente que tem esse tipo de pensamento, aonde é que a gente vai chegar, Aguinaldo? Olha, falar de coisa boa dos ouvintes que estão nos acompanhando aí, o Dr. César Augusto Moreno, Paulo Vital lá do Posto, Jorge Tranjan. Infelizmente, esse é o país, né? Nós temos um atual presidente que fala demais, que usa até o termo, né? Eu prefiro falar demais ou falar bobagem do que roubar, né? E nós temos um ex-presidente também falando bobagem, e então se politiza a coisa e você tem os extremos, né? Então a gente gostaria de ter um presidente um pouco mais centrado, para que olhasse a coisa não como uma gripezinha, enfim, e numa hora dessa, né? Como ele já disse algumas vezes, até sendo irônico com a questão das mortes, né? Mas no caso da cloroquina, ele enfatiza bastante isso e tem que ser realmente estudado isso, mas não com essa brincadeira, né? Não estamos no tempo de brincadeira, de graça, de criticar a esquerda ou a direita. Hoje somos todos brasileiros, né? Então acho que infelizmente são esses os nossos líderes que temos. Clóvis, é quem a gente tá seguindo, é impressionante isso, né? Mas é um despreparo tão grande. Eu votei Bolsonaro e tem hora que o José fica irado, eu também fico. É o seguinte, é um despreparo tão grande. Ele é um presidente de uma república, de uma nação do tamanho do Brasil. Quer dizer, uma brincadeira dessa. Outra coisa, eu sempre tomei tubaína, nunca votei no PT. Quer dizer, é uma coisa que não tem sentido. O Lula fala de autoridade, que o Estado é a solução. O mesmo Estado que ele inchou e que encheu de corrupção, um dos pais da corrupção nesse país. Quer falar o quê, Lula? Então é o seguinte, as vidas, vou resumir, porque nós temos o Anderson para aproveitar ele aqui. As vidas não têm valor nesse país, as vidas têm preço, e muitos colocam preço nas vidas. Esse é o problema, Paulo. Rigon, eu vou dar um minutinho para você falar dessa questão e a gente já vai para a entrevista. A propósito disso, saiu ontem no Globe, que é um site de notícias de um jornal de Boston, Estados Unidos, informação recente sobre o uso da hidroxicloroquina. Ela pode causar, é o título da matéria, está na internet hoje, ela pode causar alucinações e paranoia. Talvez isso explique tudo, inclusive essa fala lamentável do pai do Flávio Bolsonaro. 7h45. Repita. 7h45. Hoje, como já falamos aqui, temos a entrevista com o Dr. Anderson Alarcon, que ele é advogado, contabilista, professor e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Maringá. O nosso assunto com o Dr. Anderson vai ser aí a possibilidade da mudança na data das eleições, considerando essa pandemia. Dr. Anderson, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo à Jovem Pan, mesmo que seja por videoconferência. Bom dia aos amigos, queridos amigos, já aqui conhecidos. Vejo aqui o Rigon, querido amigo, faz tempo, hein? Tava lembrando hoje aqui, faz alguns anos que a gente já se conhece, hein, Rigon? Como passa rápido, hein? O Diniz, querido amigo, o Clóvis, todos da bancada, seus qualificados ouvintes. Um prazer estar com vocês.
Tá certo. Ontem, a Câmara dos Deputados, através do presidente, revelou que existe a possibilidade de pensar uma comissão mista para discutir esse assunto da mudança nas eleições. Eu vou fazer a primeira pergunta, doutor. Existe mesmo essa possibilidade de mudança na data das eleições, ou isso é apenas mais uma conversa só para tumultuar o atual cenário que já tem pouco tumulto, né? Já está muito tumultuado, ou não, realmente pode acontecer essa mudança? A pergunta ela é pontual e é uma reflexão necessária. Eu gosto sempre de dizer que a gente precisa diferenciar aquilo que é possibilidade daquilo que é probabilidade. Possível, convenhamos, tudo é. É possível cair um meteoro ao mesmo tempo na cabeça de cada um de nós aí agora. É possível, tudo é possível. Agora, é provável? Essa é a pergunta, né? É provável que as eleições sejam aí adiadas? Bom, hoje, com o recrudescimento dessa questão do isolamento e esse cenário de incertezas, e com todo respeito, me parece que a única certeza que nós temos diante de tudo que está acontecendo é que tudo é incerto, é paradoxal, porque uma hora o Covid fica circulando no ar, nos mercados, por até 6 horas, outra hora ele é uma molécula de gordura que cai no chão porque é pesada, então você pode conversar numa distância de 1 metro. O fato é que nós estamos diante do novo e ninguém sabe ainda muito bem como lidar com isso. Então, acho que a gente também precisa ter a humildade de entender que nós estamos mergulhados num mar de incertezas. Nesse mar de incertezas, como é que nós vamos tentar minimizar esses danos e navegar, por assim dizer, nisso que se apresenta, que se avizinha. Afinal, as eleições, como é que ficarão ou serão impactadas nesse cenário, nesse mar de incertezas? O fato é que hoje o futuro presidente do TSE, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive toma posse, salvo engano, agora dia 25, semana que vem, já tem sinalizado que até o final desse mês ou mês que vem é preciso que se tenha uma clareza se as eleições serão mantidas, o calendário eleitoral, a data da realização das eleições será mantido ou será adiado. O que nós precisamos tomar cuidado é não confundir o instituto do adiamento com o instituto da prorrogação ou do cancelamento da eleição e da unificação das eleições. É comum que alguns políticos, enfim, e é legítimo até, afinal nós estamos numa democracia que se defenda o posicionamento A ou B, mas é comum que algumas pessoas estejam se aproveitando desse momento, dessa discussão, para confundir adiamento com unificação. Veja, é importante que nós aqui acentuemos que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Adiar significa dizer o seguinte: nós manteremos a periodicidade do voto, manteremos a realização das eleições municipais, com a possibilidade, talvez até a probabilidade, cada vez mais presente, de adiar, de não fazer, por exemplo, em outubro e adiar isso para novembro, para dezembro, ou então elastecer o período de votação, em vez de fazer a votação só no domingo, de repente faz no sábado e no domingo, cria grupos de votação, tudo para evitar aglomeração e reduzir ou minimizar o impacto disso tudo na votação, que é o direito sagrado do eleitor, e mais do que isso, no processo co-ante, no processo eleitoral, na campanha propriamente dita. Isso seria adiar. Agora, diferente desse discurso que se tem para não fazer eleição e unificar esse processo lá com 2022. Bom, aí voltando para o campo das possibilidades e probabilidades, nós temos que isso parece muito improvável, porque talvez encontraria limites, encontraria barreiras, encontraria óbices na própria Constituição Federal, que tem o voto direto, secreto, universal e periódico como uma cláusula pétrea. Então, não sei se mesmo o Congresso Nacional, por uma emenda constitucional, teria condições de alterar essa periodicidade para o fim de unificar. Aí nós poderíamos ficar aqui até amanhã conversando sobre isso, mas apenas para dar um exemplo, vários outros problemas se apresentam. Se nós unificássemos a eleição, o que nós faríamos com esse atual mandato? Nós prorrogaríamos esse outro, nós daríamos um novo mandato sem o voto popular por mais 2 anos para os atuais mandatários? Essa é uma pergunta.
ou não? Ou nós seguiríamos aquilo que a própria Constituição já dá em alguns momentos como alternativa? Fim do mandato atual, não se pode prorrogar ou dar mais 2 anos aí, novos para os atuais mandatários, sem o exercício da soberania popular, sem o voto. Em casos de vacância do poder, o que acontece? Na chefia do Executivo Municipal, o juiz de direito assume interinamente a chefia do Poder Executivo Municipal. Então, teríamos, 2 anos pela frente assumidos pelo juiz de direito. Então, claro, eu estou aqui dizendo de hipóteses e de conjecturas. É uma série de problemas que nós teríamos que resolver se essa história da unificação fosse levada adiante. E então é importante fazer essa diferenciação para não confundir adiamento com unificação ou mesmo cancelamento do atual mandato. Então vou passar a palavra para o Diniz Neto. Diniz. Bem, nós estamos há 147 dias do dia 4 de outubro. Aí o 147 é um número complicado, né? Me lembra do Fiat. Mas, enfim, estamos assistindo a essa situação. Fiat europeu ou testa de touro? De 147 dias para o dia que seria a eleição, e temos 225 dias até o dia 31 de dezembro. Tem pouco tempo para acontecer bastante coisa. Mas eu concordo, é tudo ainda muito em aberto, e eu acredito que o ponto-chave, o Anderson deve ter visto ontem algumas declarações sobre isso, será o teste das urnas eletrônicas que tem que ser feito em julho. Se houver algum problema com esse teste, de fato terá que haver uma nova data para essa eleição. E temos também, né, Anderson, até jogando isso para você, a questão das convenções municipais, marcadas para dia 15 de julho até dia 5 de agosto. Ou seja, como que será feito isso? Tem gente que até fala em convenção pela internet. Como que ficaremos nisso aí? O Gilmar Mendes recentemente deu uma declaração lembrando uma citação de um jurista alemão, Konrad Hess, que diz que necessidade não conhece princípio. Isso é de uma clareza e de uma verdade muito grande. Em tempos de exceção, tudo é possível, né? E da mesma forma que nós precisamos também ter a cautela de que em momentos de exceção não se pode tomar decisões perenes, né? Essa é a verdade. Então, momentos de exceção requer uma decisão de exceção. Então, a gente não pode perder isso de vista. E o fato é que nós vivemos um momento de exceção. Como nos comportar nessa situação toda, cancelar uma eleição ou mesmo adiá-la ou fazer com que ela não aconteça, sob o ponto de vista de um regime democrático, é algo muito grave. Na história do mundo, veja que nem guerras justificaram o adiamento ou mesmo o cancelamento da eleição. O que nós vamos precisar fazer é nos adaptar. Sobretudo hoje em dia, convenhamos, num cenário em que a tecnologia nos ajuda. Vejam vocês que nós estamos conversando. Eu estou vendo aqui com nitidez todos vocês. Espero que vocês não tenham a mesma percepção sobre mim, porque, claro, brincadeiras à parte, mas a tecnologia, de alguma maneira, ela tende a minimizar essas distâncias. Então, hoje já se considera a possibilidade de fazer convenções partidárias, que, se nada for mudado, estão programadas para acontecer entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. De forma virtual, fazer toda essa reunião partidária, essa organização do partido ali e esses atos preparatórios, o tanto quanto possível de forma virtual. E a campanha eleitoral, é claro que numa realidade de campanha eleitoral municipal, considerando que 98,75% dos municípios brasileiros possuem menos de 10 mil eleitores, e em localidades essas em que a campanha de sola de sapato, de porta em porta, ela faz sim toda a diferença, essa é a nossa realidade, convenhamos, mas a gente também não pode ignorar que mesmo nesses municípios menores, a tecnologia também já chegou, se não chegou, está chegando. Então nós teremos que nos reinventar, nos adaptar e começar a usar cada vez mais essa nova linguagem virtual e o tanto quanto possível fazer campanha dessa forma aí e nessa plataforma. Ângelo. Eu só gostaria de saber da opinião particular do advogado em relação à coincidência das eleições. O senhor falou da dificuldade de uso. Eu queria saber se pessoalmente o senhor defende isso, que as eleições aconteçam todas elas de uma vez.
Essa é uma pergunta injusta comigo, viu, Ângelo? Você está me colocando em saia justa. Olha só, eu quero deixar claro que eu respeito todas as opiniões, mas eu sou membro fundador da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e lá em 2015 nós já estudamos bastante essa história da unificação das eleições, porque não sei se vocês se lembram, com certeza sim, essa história voltou à tona lá quando em 2014, 2015 o Congresso discutiu mais uma possibilidade de reforma eleitoral, com prorrogação de mandato, elastecimento do mandato de 4 para 6 anos, fim da reeleição, lembram disso? De modo que nós acabamos concluindo, sob o ponto de vista acadêmico, veja bem, sob o ponto de vista acadêmico, sob o ponto de vista teórico, e lançando um olhar para outros países e para a história, de que a unificação ela não é bom para o desenvolvimento, e não é boa para o desenvolvimento e fortalecimento democrático. E naquela ocasião, em 2015, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, forneceu uma nota, se os seus ouvintes assim desejarem também, só entrar lá, ABRADEP, Unificação das Eleições, é uma nota de 13 páginas, se não me engano, 11 páginas, que todo mundo tem livre acesso. Elencando ali os principais 7 ou 8 pontos pelos quais a unificação, academicamente falando, não se mostra vantajosa para a democracia brasileira. Cito alguns, com os quais, Ângelo, já respondendo a sua pergunta, eu compactuo. Então, em lugar de ter uma suposta economia na realização das eleições, na verdade você vai ter um encarecimento da campanha eleitoral. E precisamos acabar com o mito também de cortar coisas com aquilo que culturalmente nos parece desimportante. Ora bolas! Democracia custa dinheiro mesmo, né? Tem aquela história que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Para você ser livre, olha que paradoxo, você tem que estar sempre vigiando. Para você manter um regime democrático, você também tem que pagar o preço, né? E aí, engraçado, a gente quer cortar justamente, agora eu sou contra, tem que cortar o fundo eleitoral, tem que cortar isso. Isso é muito mais revelador e sintomático da ausência de cultura cidadã que nós temos ao querer cortar justamente aquilo que é nossa base, aquilo que é nosso fundamento. Bom, então esse é um mito que precisa ser desmistificado. Não vai ter economia, na verdade vai ter um encarecimento da campanha. A segunda coisa é que você vai, e aí para concluir, porque eu sei que o nosso tempo está se esgotando, ter provavelmente um esvaziamento da discussão municipal em razão das discussões estaduais e federais. Então imagina você tendo ali uma campanha com 7 cargos em disputa: presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador. Quer dizer, você, além de confundir um pouco mais as pessoas, você vai ter ali 3 discussões, União, estados e municípios, brigando ali para ver quem é que disputa a preferência do eleitorado. E nessa briga, muito provavelmente, as questões de interesse local acabem sendo suprimidas em razão da própria força que tem a discussão nacional. Sob o ponto de vista do desenvolvimento democrático e comunitário, isso não é bacana, não é legal, considerando ainda mais que a vida acontece, no final das contas, de fato e de direito, no município. É no município que a vida acontece. A União e o Estado são ficções, organizações administrativas. E veja que nós privilegiaríamos a discussão daquilo que é ficção para deixar relegado ao segundo plano aquilo que é de verdade, onde a vida acontece de fato e de direito. Então eu por essas razões, entre outras, ainda sou contra a unificação, respeitando, obviamente, quem pensa o contrário. Eu vou dar uma oportunidade ainda para o Agnaldo Vieira fazer uma pergunta para a gente encaminhar para o encerramento. O assunto é muito importante, é muito atual. Você, ouvinte, precisa estar atento também a essas questões, precisa se inteirar desse assunto. E a gente vai provavelmente remarcar essa entrevista, uma nova entrevista com o Dr. Anderson, para a gente estabelecer aí uma conversa talvez mais longa a respeito desse assunto, para o ouvinte ficar bem esclarecido a respeito disso tudo. Agnaldo Vieira, uma última. Bom dia, Dr. Anderson Alarcon. A minha dúvida seria uma prorrogação das eleições, da data das eleições, ou até uma unificação. Isso precisaria de uma alteração na Constituição, por exemplo? E se nós teríamos um tempo hábil, legal para se fazer isso? A sua pergunta é muito bacana, muito obrigado pela pergunta. Existe o princípio da anualidade eleitoral, que quer dizer que as regras do jogo democrático não podem ser alteradas um ano antes da eleição.
Agora veja, e não foi sem razão que eu citei lá o Gilmar Mendes citando o Konrad Hesse, que em tempos de exceção, quer dizer, a necessidade não conhece princípio. Então a gente tem que ter isso em conta, né? Agora, sim, são necessárias várias alterações constitucionais e vários arranjos na legislação eleitoral seriam aí necessários para que tudo isso fosse aí minimamente possível. 8h01. A gente vai chegando ao final dessa edição. Eu não me esqueci não, viu? Vocês estão achando que eu me esqueci. O Clóvis está levantando a xícara ali. É o momento Millennium Coffee. Eu tô de chocolate quente hoje. O Diniz, eu não descobri a preferência do Diniz na bebida. Depois, ao longo do tempo a gente descobre. Eu tô de cappuccino, ofereço pro Anderson Carrard, meu amigo, e pro Leandro Felipe de Souza. Aguinaldo tá bebendo pingado. O Josué Endo hoje tá do quê? De pingado. O Ângelo tá em casa, deve estar de café preto. O doutor Anderson deve beber um cafezinho preto também, porque o brasileiro adora café. Carioca, vamos lá, pro final já estamos encerrando. Eu já tô te dando bom dia. Bom dia. A gente já fala Millennium Coffee, você já dá os destaques de hoje aí na sequência da programação Jovem Pan. Exatamente. Especialista em café, Millennium Coffee, Paulo. Venda e locação de máquina de café expresso, onde todos aqui da bancada estão degustando aí, e é muito bom. Lá na rua Fernandes Vieira 546, Zona 2, ali quase à esquina com a Serra Azul. As informações você pode estar ligando lá, 30230044. Muitos já tem a Millennium Coffee, como cafeterias, padarias, confeitarias, Paulo, hotéis, restaurantes, tá bom? Millennium Coffee, Paulo. É isso aí, é o momento Millennium Coffee aqui na Jovem Pan. Você toma o seu melhor café nas máquinas da Millennium Coffee. Doutor Anderson, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Jovem Pan. E nós vamos remarcar agora já para os próximos dias, porque esse é um assunto quente. Eu acho que vale muito a pena. O pessoal da bancada aqui ainda tem muitas dúvidas. Tem gente que nem se pronunciou aqui, tá arvoroso por fazer uma pergunta pro senhor, mas a gente vai remarcar essa entrevista pra gente continuar nesse assunto. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, meus amigos. Vamos ficar de olho. O adiamento é possível e cada vez mais provável. Será um prazer estar aí em companhias tão qualificadas como vocês. Tá certo. Tchau pra você, Ângelo. Tchau, um abraço a todo mundo. Valeu, Josué Endo, tchau pra você. Tchau, Paulo. Fica por uma próxima. Eu vou acabar falando tudo amanhã, beleza. Valeu. Aguinaldo Vieira, tchau. Um abraço, até amanhã. E o César Andrade aqui compactua da nossa opinião também de aumentar o tempo do jornal, do Pan News, que está muito agradável. Tá certo. Clóvis Pontes, até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Anderson, pela explicação. Ficaram muitas perguntas aqui, mas nós vamos voltar a fazer, viu? Muito obrigado. Diniz, eu ia falar até amanhã, mas até quarta. Mas se a gente remarcar com o Anderson aí para os próximos dias, você é nosso convidado novamente. Ok. Não, muito bom. Tem ótimas perguntas, inclusive algumas locais aí para fazer para ele, porque é um especialista em direito eleitoral. Por exemplo, quem está inelegível, temos gente inelegível, não temos? É uma boa pergunta, né? Fica marcado aí. Exatamente. 8h04, ouvinte Jovem Pan. Você participa com a gente. Você tem a oportunidade de participar pelo Facebook da Jovem Pan Maringá, pelo YouTube da Jovem Pan Maringá, e também pelo WhatsApp, que é o 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan News. Jovem Pan. Pan News. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você. Grupo Aliança Empreendimentos. Construindo com qualidade e confiança. Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Maringá e se inscreva.